Olá, sejam muito bem-vindos ao Café Jurídico com Roldão Rabelo Advocacia. Eu sou a doutora Janaína Roldão, sócia proprietária do Roldão Rabelo Advocacia e junto com a doutora Lenise criamos esse canal para trazer informações jurídicas e do cotidiano de forma descomplicada, para te auxiliar naquilo que for necessário no seu dia a dia. Neste canal você vai encontrar informação relevante a um clique. Olá a todos que estão nos assistindo. Estou muito feliz de estar aqui hoje nessa abertura do nosso canal. Eu sou a Lenise Rabelo, sou sócia proprietária do Roldão Rabelo Advocacia, ao lado da doutora Janaína. Estamos iniciando hoje o nosso canal. A ideia do canal nasceu de trazer o direito realmente de forma descomplicada, de forma descontraída. Por que não descontraída, né? Porque aqui nós vamos conversar, vamos debater, vamos trazer assunto do mundo jurídico, assunto de cotidiano de todos nós. Então, esse é o nosso primeiro episódio. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Sejam muito bem-vindos. Então, se inscreva no canal, ative o sininho para você sempre receber notificações sobre os nossos podcasts. O episódio hoje marca, então, o início de uma jornada que vai ser muito proveitosa. Nós teremos trocas de experiência. Então, fiquem ligados, se inscrevam no canal, clique no sininho e bem-vindo a mais essa nova jornada. E no primeiro episódio de hoje, vamos falar sobre dinheiro. Dinheiro, organização financeira e ações e medidas judiciais que podem ajudar você, que encontra-se numa situação de superendividamento, que não sabe o que fazer com tantas dívidas. E hoje, para falar então sobre isso, sobre esse assunto tão importante, nosso convidado, o senhor Edmilson Potazio, ele é da empresa Potazio Soluções Financeiras. Então, ele vem enriquecer hoje o nosso primeiro podcast. Bem-vindo, Edmilson. Seja bem-vindo, Edmilson. Obrigada por aceitar o convite. Estamos honradas pela sua presença. Gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você, sobre a sua empresa. Sim, olá a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês nesse primeiro episódio desse canal. Eu sou Edmilson Potazio, da Potazio Soluções Financeiras. E eu estou aqui para conversar num bate-papo descontraído, tirar essa questão de que assunto jurídico, assunto financeiro assusta você que está ouvindo. Então, nossa intenção aqui é trazer de uma forma prática e simples a nossa rotina, o nosso cotidiano dentro das questões jurídicas e das questões financeiras. Eu tenho uma vivência de em torno de 35 anos no mundo corporativo, sempre dentro da área financeira, e hoje eu tenho a minha empresa que ajuda você a se organizar financeiramente. Muito bom. Então, a palavra dívida é uma palavra que assusta, né, as pessoas, assombram, vamos dizer assim. Segundo as pesquisas, as pessoas, as famílias, elas estão endividadas em torno de 76,6%, né? Então, a gente vai entrar nesse assunto, né? Como que o seu trabalho auxilia as pessoas que estão passando por momentos de endividamento? Sim. A gente tem que, primeiramente, distinguir o que seria um endividamento do superendividamento, né? Hoje o endividamento, ele, conforme a questão da pessoa ou da própria empresa, ela é uma questão de necessidade, às vezes um aporte, e você se endividar e continuar pagando essa dívida. O problema maior é quando você cai no superendividamento. É quando mais ou menos 50% ou mais da sua renda líquida ela é comprometida para pagar essas questões, essas questões de financiamento, questões de empréstimos, né? Então você acaba comprometendo muito a sua renda. Aí você cai no superendividamento, se tornando até um inadimplente. A minha empresa, o meu trabalho é ajudar essa pessoa que está numa situação de superendividamento a olhar a sua dívida com mais carinho e começar a solucionar essa questão de dívida e se organizar financeiramente para que não ocorra novamente essa situação.
Sim, é interessante isso, né? Por que você acredita que atualmente, né, tantas pessoas estão endividadas? Por qual motivo tem ocorrido esse endividamento das pessoas atualmente no Brasil? Sim, voltando à questão anterior, que como a doutora Lenise falou, que 76% das famílias, isso o ano passado é um dado estatístico, que nós terminamos o ano em torno de 71% das pessoas endividadas. Tá? O motivo principal, eu gosto de mencionar que é a falta de renda mesmo, né? Hoje muitas pessoas não têm a renda suficiente para aquilo que é básico para ela. E com isso vem a oferta fácil de crédito pelas instituições financeiras. Sim, você, por um lado, precisa de dinheiro e, por outro lado, essa oferta fácil. Então, você é um passo para que você comece a se endividar e superendividar, né? E também a questão de comportamento. Muitas pessoas, elas não precisam, mas acabam pelo prazer em consumir, em gastar, acabam se endividando e superendividando. Então, além dessa inadimplência, né, que você estava falando, tem essa questão de ter dívidas altas, né, muitas vezes por empréstimo ou cartão de crédito ou algum financiamento, né. Sim. Então, na prática, o que as pessoas podem fazer para resolver essa questão? Qual que é o mecanismo que elas teriam para resolver essa questão, tanto da inadimplência ou para esse endividamento dessas contas altas, vamos dizer assim, empréstimos, o que elas poderiam fazer para resolver isso e também para não voltar, né, a estar nessa Sim. situação? Sim. A primeira coisa, existe hoje uma lei que diz que você só pode se endividar, a instituição financeira, ela pode oferecer para você um crédito e você, em torno de 30%, você não pode se comprometer mais que 30% da sua renda líquida. E hoje a gente vê que não acontece muito isso, né? Hoje tem pessoas que estão super endividadas porque acabam tendo mais de um financiamento, mais de um empréstimo e comprometendo esse patamar de 30%. O primeiro passo é você, que está numa situação dessa, procure uma ajuda jurídica, procure um escritório ou um advogado que possa te ajudar na questão de te defender, a te amparar sobre esse direito que é seu de consumidor, né? Depois disso, você conseguindo, procurou uma ajuda e conseguiu fazer com que esse direito seu fosse retornado para você como consumidor, você começa a se organizar financeiramente, você aproveita esse gancho, você começa de uma forma ou outra, procura uma ajuda de um consultor financeiro ou de uma empresa que te ajude numa organização financeira e para que não tenha uma recorrência dessa situação. Você acaba saindo de um patamar de superendividamento e ao mesmo tempo você não volte a ser um superendividado. Eu acho interessante isso porque a maior parte das pessoas não entendem, não sabe que existem essas alternativas como meio de resolver esses problemas, né? E existe uma lei, mas essa lei não é cumprida. Sim. Lá no escritório nós temos diversos clientes, quando nós vamos avaliar a renda, principalmente quando a gente fala de aposentados, pensionistas, até pessoas que recebem LOAS, né? Funcionários públicos, que eles têm a renda comprometida em 70%, né? Existem ações e mecanismos judiciais, né, que são suficientes para poder abaixar até o limite, né, que a pessoa, que seria o legal de 30%, né, fazer um plano, né, de pagamento não significa que a pessoa não vai pagar a sua dívida, mas ela vai ter oportunidade, só que as pessoas não sabem disso, né, e muitas vezes, se elas se recorressem a uma pessoa para organizar financeiramente sua vida e um advogado para poder auxiliá-la nessas questões judiciais como meio de resolução do seu problema, seria uma oportunidade para ela conseguir sair do endividamento, não seria? Seria assim. Você que está nos assistindo, se você se encontra numa situação dessa ou qualquer outra pessoa, a gente tem a seguinte situação. A pessoa, quando está super endividada, quando está numa situação dessa, ela tem muitas vezes vergonha, ela tem uma baixa autoestima de procurar uma ajuda. E nesse não procurar uma ajuda, que seria um apoio jurídico, uma assessoria financeira, ela acaba se
complicando cada vez mais. Então, nada melhor do que o trabalho de vocês e o meu trabalho para ajudar você a sair dessa situação. E muito mais do que isso, sair dessa situação e não voltar mais. Sim, eu acho interessante porque a pessoa está passando por um momento difícil. Sim. E por vergonha e por desconhecimento, né? Porque é algo muito recente, né? Em relação a essas medidas judiciais de limitação de cobranças que podem auxiliar a pessoa, porque a partir do momento que ela consegue ter uma redução do comprometimento da sua renda, né? Com o que sobra, ela consegue se reorganizar, fazer um plano e conseguir sair das dívidas. Mas para isso ela precisa também da educação financeira. Sim. Não é? Porque o que acontece? A pessoa sai da dívida e depois ela acaba retornando, né? Sim. Como funciona isso? Tá. A gente tem, por exemplo, o trabalho de uma organização financeira, primeiro é apagar esse incêndio, né? Que seria muitas vezes junto com uma equipe jurídica para assessorar, né? Essa questão de vou ter que sair daquele sufoco, vou ter que pagar aquela dívida, né? E aí que você começa a ter mecanismos, você começa dentro da lei que te ampara, você começa a ver que tem condições de você começar a saldar os seus credores, você ao mesmo tempo procura uma ajuda financeira para que você não recorra, que nem você diz da educação financeira. Hoje a educação financeira é uma novidade dentro de nós brasileiros, né? A gente como sociedade, como cultura mesmo, a gente não teve esse aprendizado, a gente não tem, isso não é, nossos antepassados não souberam, não tiveram essa oportunidade que muitas vezes está começando hoje, né? Sim. De se educar financeiramente, de procurar ajuda de uma pessoa ou de uma empresa que realmente te dê o conhecimento, te passe, te ampare na questão de você se organizar financeiramente. É por isso que você falando isso me lembra que a importância da gente de ensinar nossos filhos, né? Sim. Desde pequena ter uma organização financeira. Percebam que as escolas agora estão pondo matérias relacionadas à educação financeira, né? Então, fazendo exercícios, né? Se eu recebo tanto, eu vou no supermercado, gasto tanto, eu tenho que pagar água, eu tenho que pagar a luz. Quanto que sobrou no final do mês, né? Então, eu acho que as próximas gerações, né, diferente das nossas, né, eles vão começar a aprender, né, e tende a não ocorrer mais isso, assim esperamos, né? Sim. Eu tô vendo já uma mudança dentro da nossa sociedade em relação a isso. Que nem você diz, né? Algumas escolas já estão com essa disciplina de educação financeira. Isso é muito importante. Os nossos filhos, essa geração que está nos acompanhando agora, ela já tem a noção e já saiba de valor naquilo que ela está ganhando e principalmente naquilo que ela está gastando. Quando eu falo de valor, não é você parar de gastar ou não fazer um consumo, não é isso. E sim fazer um consumo consciente. Consciente, exatamente. Né? Saber se aquilo realmente é preciso e dar importância naquilo que você tem de dinheiro na mão. Né? Isso é muito importante. E eu estou vendo isso com bons olhos aqui dentro da nossa sociedade e que isso aí se propague cada vez mais. Né? Sim, E o que acontece? O que causa estranheza também é que muitas vezes, pelo menos pelos casos que nós acompanhamos no escritório, pessoas que têm salários como aposentados, pensionistas, funcionários públicos, e assim, o que eu observo é que desde a pessoa que ganha um salário mínimo até a pessoa que ganha o teto da Previdência, por exemplo, existe, talvez porque tem essa facilidade dos bancos com o tal do empréstimo consignado, né? E apesar de existir a lei, essa muitas vezes não é respeitada, né? E existe esse comprometimento da renda. Por que você acredita que esse público específico, quando nós falamos, né, de pessoas que têm renda fixa, no caso, que seria Sim. aposentado, pensionista, pessoas até que recebem LOAS, que é mais baixa renda, mais funcionário público, e eu vejo que grande parte desse público dos endividados são essas pessoas. Sim, você tem razão. Muitas vezes a gente depara, eu mesmo, vocês dentro do escritório de vocês, eu dentro da minha empresa também. Pessoas, esse nicho, né, que é o aposentado, o pensionista, o funcionário público. Por quê? A instituição financeira já o conhece. Então ele já tem um histórico de pagamento, ele tem uma renda fixa mensal.
Então, o comprometimento para ele junto ao banco, ele vai ser certeiro, assim, ele É um possível não empréstimo. inadimplente. Exato. Exatamente, né? Porque ele já tem a renda ali, né? Diferente de uma pessoa, por exemplo, que não tem uma renda fixa mensal, alguma outra, algum que não tem o seu salário todo mês, né? Então, como eles têm, fica mais fácil. E às vezes pela própria, quando você fala assim, os aposentados, pela própria pelo não conhecimento das leis, não conhecimento de como funciona, para eles também é um público-alvo para se tornar um super endividado. Então seria mais ou menos essa a justificativa pelo qual esse público é tão fragilizado no sentido do superendividamento. E o que eu verifico é que eles entram numa situação que comprometem até a sua subsistência, e aí para poder resolver essa questão das dívidas, eles fazem novos empréstimos. Sim. E só piora a situação, Sim, não é? É aquilo que a gente conversou no começo, né? Aí começa o superendividamento, né? Então ele tem uma dívida onde ele não consegue pagar, então ele se vê no sufoco, faz uma outra dívida para pagar aquela, mas essa nova dívida já foi com juros um pouco maior, porque é conforme o mercado atua naquela ocasião, né? E ele vai cada vez mais se endividando. Às vezes tem 2, 3, 4 empréstimos, o financiamento junto, complementando cada vez mais a sua renda e o seu poder de compra, né? De subsistência, na verdade, aquilo como você falou. Exatamente. O interessante é que nesses casos que a doutora Janaína comentou, quando essas pessoas procuram, né, o banco, na verdade, às vezes nem procura, né? Às vezes tá andando ali pelo centro da cidade, mesmo na cidade de Campinas, São Paulo, são abordadas ali por instituições que oferecem empréstimos consignados e aí essas pessoas acabam indo e fechando. E muitas vezes a gente observa que o contrato tem várias coisas ali dentro do contrato, né? É um cartão ou é alguma associação, alguma coisa. Então, assim, esse empréstimo, só para complementar, esse empréstimo, ele não fica só no empréstimo, Sim. né? Ele vem com muito mais, né? Com muito mais... Vem um pacote, né? Sim. Fica muito mais caro. Hoje a realidade das instituições financeiras é fazer com que você, correntista, tenha cada vez mais produtos do banco, né? Um exemplo, né? Você adquirir um empréstimo e para você ter facilidades nessa aquisição, você pode comprar um seguro, você pode comprar um outro produto do banco e você acaba, às vezes, tendo vários produtos por causa de um benefício que você queria, que era o empréstimo, né? E muitas vezes a gente acaba, na hora do sufoco, aquilo que eu falei no começo, né? A gente se sente tão fragilizado que a gente acaba passando por cima desses detalhes, né? Na hora que você vai adquirir. Não lendo, né? Não lendo, ou às vezes se lê, não entende, né? Mas eu estou precisando tanto desse aporte, dessa renda nesse momento, que eu vou acabar... depois a gente vê o que faz, né? É bem mais ou menos isso. Eu vejo que eles são tão lesados, né? Porque nós, com frequência, entramos com ações no escritório em relação a um cartão de crédito chamado Sim. RMC. Né? Porque a pessoa já não tem mais margem para empréstimo consignado, e aí o banco oferta o dinheiro, só que a pessoa entende que está fazendo empréstimo consignado, mas não é, na verdade é um cartão de crédito. Que tem taxas maiores. Muito maiores, né? E o que ocorre? A pessoa, o banco lança esse valor na conta do aposentado, ele entende que aquilo é um empréstimo consignado e ele paga uma parcela, né? Aconteceu já no nosso escritório de clientes estarem pagando há 8, 9 anos e é um empréstimo que nunca acaba, porque na verdade ele não está pagando uma parcela, ele está pagando o mínimo do cartão, né? E a dívida só aumenta. E por puro desconhecimento, né? Sim. Pela necessidade do momento, do dinheiro, então ele acaba fazendo sem saber do que se trata aquilo, né? É uma situação muito frágil. Sim, é uma situação frágil realmente, e hoje existe a lei do superendividamento, né, que eu gostaria de comentar um pouco, que ela acaba favorecendo muito esse exemplo dessa pessoa que está superendividada, que não tem muito conhecimento, que é nada mais é do que uma blindagem naquele momento dele não adquirir mais empréstimo, de ter facilidades de negociar com as instituições financeiras. Então é um momento de respiro que ele vai ter para ele, como se fosse assim uma questão de, numa empresa a gente fala
de abrir uma concordata ou fazer Recuperação judicial. uma recuperação judicial, exatamente. Então ele, como pessoa física, vai começar a fazer isso, né? E dentro disso aí ele tem que aproveitar o gancho de uma ajuda, né, que seria uma ajuda profissional, de uma pessoa que possa orientá-lo para que não recorra, né, para que ele saia dessa... Não tem essa recorrência. Bom, eu vou resolver o problema, mas não vou voltar mais a esse problema, né? E infelizmente é o que não acontece muito, né? Hoje existe vários, assim, vamos aí, algumas instituições soltaram uma rede de negociações. Tá. Então, juros baixos, vamos isentar você de multas, isso, um monte de benefícios. Daí você, nossa, vamos lá, vamos aproveitar. Mas se você não se organizar financeiramente, daqui um tempo, 1, 2, 3 anos, você vai voltar naquele patamar. Então aí você precisa aproveitar sim essas negociações, mas você precisa ter dentro do seu comportamento, da sua cultura, uma maneira de que você não volte mais naquele patamar de super endividado, né? Essa lei aí, então, só para o pessoal de casa ficar sabendo qual que é a lei, né? Então, é a Lei 14.131 de 2021, que é a lei, então, do superendividamento, né? Sim. Essa é uma lei nova, né? Na verdade, é uma lei pós-pandemia, né? Que aí, realmente, o mundo, né, passou por essa pandemia, aconteceu muitos... perda de emprego, o pessoal mesmo começou a se endividar. Então, essa lei, porque nos parece, então, ela veio para proteger, né, o consumidor, ao menos tentar proteger o consumidor frente às instituições, frente a essa má educação financeira que temos. Exatamente, Porque quando eu falo isso, a lei ela veio realmente a te ajudar e, ao mesmo tempo de você proteger, você ter maneiras de se organizar de uma forma que você, novamente eu falo, não recorrer ao problema do superendividamento, né? Então você tem que aproveitar essa oportunidade que a lei te oferece, né? Mas vamos lá, na prática, né? Uma pessoa que está, assim, com orçamento totalmente limitado, ela pensa em procurar um profissional, porque assim, o que eu vejo assim na realidade é que muitas vezes a pessoa tem vergonha de estar naquela situação, ela não relata, né, não busca ajuda, não procura ajuda, por quê? Porque ela acha que o quê? Um advogado vai ser muito caro, um organizador financeiro vai ser muito caro, né? Como funciona isso? Como que a pessoa fala assim, mas tudo bem, eu entendi que existem mecanismos, mas como eu vou te pagar? Sim. Né? E falo mais uma vez para vocês que estão nos acompanhando, tá? Essa questão de tudo muito caro, tudo impossível, não faz parte do nosso trabalho isso, né? Nem de vocês, nem do nosso. Por quê? A gente precisa que a pessoa saia dessa situação, né? Então, se uma pessoa que já está com um certo grau de super endividamento, né? Aí você vai procurar uma ajuda, que muitas vezes nem vai, né? Sim. Vai ser muito caro, que nem você diz, né? Eu vou procurar um advogado, até ele vai me cobrar muito, ou um organizador financeiro ainda, né? Não, a gente está aqui para desmistificar essa questão. Nosso trabalho vamos entender, vamos traçar um plano, vamos fazer com que você saia dessa situação e que você não volte mais, né? Então, isso aí pode ser... O valor a ser cobrado é de acordo com o que a pessoa também tem condições de pagar para vocês, né? Para a gente, no caso, né? Ah, sim. Eu quero entender um pouquinho, porque assim, no nosso caso, como advogada, né, como que a gente pode auxiliar essa pessoa ou qualquer outro advogado que atua no ramo, né? Se uma pessoa tem um comprometimento de renda ali de 70% ou mais, e esses empréstimos foram contraídos de forma consignada, sendo descontado direto em folha de pagamento, existem ações judiciais, tá? Sim. Que podem, onde a gente pode solicitar a limitação destes descontos em até 30%. Né? Então, você ter um percentual de renda comprometido de 70% para 30% faz uma grande diferença no orçamento. Tem os né? 40% para se organizar de alguma Exatamente. forma. Então, assim, o nosso trabalho, muitas vezes, é nesse sentido, né? De reduzir o percentual de comprometimento da renda. O seu trabalho, por exemplo, eu procurei você, né? Olha, Edmilson, estou super endividada. Como que você começa? Você faz um levantamento das dívidas, um planilhamento, um plano de pagamento? Como funciona? Tá. Como funciona? O primeiro passo é entender
o grau de endividamento, tá? Você está super endividado, então vamos fazer o seguinte: quais são os seus credores? O quanto é que você está devendo hoje? Qual que é o montante da sua dívida ou super dívida no caso, né? E vamos fazer um trabalho, tá? Então, procure um advogado, procure um escritório que possa fazer com que, que nem você disse, esse patamar de tantos por centos, que além dos 30, volte no 30. Daí você vai, amparado por uma lei, você vai estar lá, começar a fazer um plano de pagamento. Então, sobrou um exemplo, voltando ao exemplo, 70%. Você tem aí a diferença de 40% para se organizar financeiramente. Aí sim é o meu trabalho, né? Então tá, hoje eu comprometo 30%, então desse que está, entre aspas, sobrando, né? Daí vamos fazer. Então você comece a pagar uma outra dívida que não seja uma instituição bancária, por exemplo, porque às vezes nem sempre nossas dívidas são só instituições financeiras e bancárias, né? Às vezes a gente tem Condomínios. Exatamente. Às vezes você tem a sua energia elétrica, que são contas básicas em atraso. Sim. Então aí é a forma de você também começar a se organizar dessa maneira. Então aí sim o meu trabalho dentro desse patamar de organização. Ah, sim, E uma curiosidade, só para explicar melhor para o pessoal de casa, é o endividado. Endividado, ele é aquele que tem muitas contas, né, em altas, tem cartão de crédito, financiamento, empréstimo, tem várias coisas. Então, isso é diferente da inadimplência, né? Sim. Então, eu queria que você explicasse melhor sobre o que é a inadimplência e essas contas altas, se isso que é o endividamento. Tá. Uma pessoa com dívida, uma pessoa endividada, é uma pessoa que, num momento ou outro, ela precisou de um aporte de dinheiro, ela precisou de um certo capital, isso pessoa física ou microempresário, empresário. E ela acabou adquirindo uma dívida, contraindo uma dívida. Então, e às vezes, muitas vezes, essa dívida é até encarada como um investimento. Ela precisou, um exemplo, né? Você precisou comprar um equipamento para sua casa, onde vai te trazer algum benefício, e você não tinha esse dinheiro no momento, você fez uma dívida. E você está pagando, tá? Todo mês você tem meios de arcar com aquele pagamento. Aí, quando você não tem mais esses meios para arcar com esse pagamento, você se torna inadimplente. Você deixou de pagar, então você é inadimplente. E quando você se torna inadimplente, você acaba entrando, muitas vezes, com facilidade no superendividamento. Aí você já fez um outro empréstimo para cobrir aquela conta que você não conseguiu pagar, porque você já começou a se enrolar de uma certa forma que você não tem mais condições de solver aquela dívida que você tinha há um tempo atrás. Aí sim você se torna inadimplente e aí se tornando um super endividado, com 50%, 70% de comprometimento da sua renda mensal. Sim. Certo. Então seria essa a diferença. Tá. Agora há pouco você comentou que os bancos podem fazer campanhas, né, de empréstimo, o que você tiver ali com o banco em aberto, né? Então pode ser que o banco venha fazer campanhas e a pessoa receba essa ligação e queira entrar nessa campanha. O que você sugere? Que a pessoa entre nessa campanha ou não? Se reestruture financeiramente, porque também não adianta ela entrar numa campanha, pegar um desconto, mas também não conseguir arcar ali com a parcela, né? O que você aconselha? Então, de repente você recebe uma proposta do seu credor, né? Quando se fala em banco, pode ser como instituição financeira, alguma outra empresa, para você resolver aquele problema, né? Então você tem que analisar se você vai ter condições realmente de saldar aquilo que você disse, né? Eu vou entrar e vou às vezes pagar 2 meses e vai ficar mais caro. Eu vou renegociar uma dívida e vou acabar não pagando mais. Então existe um trabalho que a gente faz de realmente, não, isso aqui é bom para você, vamos fazer, ou isso aqui espera mais um pouco, ou entrar porque eu vejo muitas vezes o super endividado, ele não entra ele não quer, não tem acesso às vezes, ou não cria esse acesso de negociação. Então eu tenho muitos clientes meus que eu ajudo nessa questão de que você, vamos lá, vamos negociar com o seu banco, ou com a instituição financeira que seja, ou qualquer outra instituição, para que você comece tô aqui, quero pagar. Então vamos negociar.
Então, você acaba, às vezes, adquirindo boas taxas e, ao mesmo tempo, fazendo um estudo que realmente eu posso pagar aquilo lá. Então, vamos começar a pagar. Eu acredito que seja porque a pessoa está tão abalada, Sim. né, tão desestruturada, porque se tem uma coisa que desestrutura as pessoas, é o financeiro, porque Sim. dinheiro é importante, Sim. né? Então a pessoa se sente numa situação até de humilhação por estar naquela situação, por estar com o nome no SPC e no Serasa, e ela não consegue, né, ter essa centralidade para fazer uma boa negociação. E tendo alguém que auxilie ao lado, que esteja bem amparado emocionalmente, né, um profissional, Sim. faz toda a diferença, né? Exatamente Não acha? isso. É você procurando... Porque aquilo que você diz, né? A gente atua numa parte frágil da pessoa, né? Ela está fragilizada. Ela já começa a receber ligações fora, às vezes, de um contexto de horário. Começa a receber ligações do seu credor, que não é mais para você e é para o seu cônjuge, por exemplo, ou que seja para o seu alguma referência que você passou. E aí você fica cada vez mais constrangido, né? Sim. Tá? Então você fica cada vez mais diminuído com aquele sentimento de eu não sou capaz, né? E eu sempre falo isso dentro do meu trabalho, que a pessoa ou a empresa, você não é uma pessoa endividada, você não é uma pessoa desorganizada financeiramente, você está endividado, você está desorganizado. Quando você coloca esse verbo estar, que é passível de mudança, fica mais fácil você sair daquela situação. E esse acompanhamento é o que eu faço com o cliente. Você está nessa situação, vamos achar um meio de você sair disso, quer seja por uma questão, procurar uma ajuda jurídica, e dentro desse paralelo, você se organizar financeiramente, que você vai sair dessa situação. Fica mais leve, não? Fica mais leve. Você começa a enxergar... Quando você está dentro daquele furacão, né, você não vê saída, né? E você estando de fora, você começa a enxergar algumas saídas. Esse é o trabalho de quem está te auxiliando, de quem está enxergando o problema lá de fora, e você tem mais capacidade de sair com essa ajuda, né? Sim. É que tudo isso parece muito novo, né? Lógico, não é novo, mas atualmente parece tudo muito novo, né? Essa questão de você ter uma pessoa com uma consultoria financeira que consegue te auxiliar e ao mesmo tempo o jurídico, né? O jurídico agora com esse viés, com essa lei, né? Com esse viés de poder entrar na justiça por essa pessoa que está aí com as suas contas, com o superendividamento, né? Então, ela ganha um valor, então esse valor está muito mais comprometido com as dívidas, então está faltando ali dinheiro para dentro de casa, está faltando dinheiro para comprar básicas, né? alimentos, né? Para sua existência mesmo, né? Sim. Tanto sua como da sua família. Então, é muito importante informar então, para as pessoas que têm saída, né? Que é possível procurar tanto entrar com uma ação para tentar fazer essa organização ali quando passa mesmo do permitido, né? Ou mesmo procurar uma pessoa, um organizador ou uma consultoria financeira, né? Para ajudar, sim, né? Sim, é o que eu sempre falo, né? Sempre existe uma saída. E muitas vezes a gente acaba procurando uma assessoria jurídica, uma assessoria financeira, recorrendo quando você já está com aquele... É uma questão de remediar e não de prevenir. Então, esse é o nosso trabalho também, prevenir, nada mais do que alguém procurar, o consumidor nos procurar e falar assim, não, eu conheço essa questão. Então, vamos trabalhar junto para que você não caia numa situação de superendividamento. Hoje você está endividado, você está desorganizado, mas eu não vou cair naquela questão do superendividamento. Então, vou procurar uma ajuda, procurar informação, que é muito disso também, né? Hoje as pessoas são muito desinformadas, né? E a gente consegue passar isso para o nosso cliente. Essa informação precisa para que ele tenha uma organização financeira, tenha uma vida financeira confortável. E também o consumo, né? O Sim. consumo, ele é muito supervalorizado e estimulado, Sim. né? E é o que acaba ocasionando essas situações, né? Porque Sim. nós temos o tempo todo aí, tanto na internet, televisão, bombardeando as pessoas de oferta e acabam, Sim. não só os bancos são os vilões, né? Exatamente. O próprio Exatamente. mercado, o consumismo já é uma questão de comportamento, né? Às vezes você é uma pessoa consumista ou não. Eu consumo daquilo que eu não preciso.
Então, esse é um trabalho de organização, dentro da organização financeira. Quando eu falo para você que dentro da educação financeira você começa a dar valor para sua receita, para sua despesa, é isso. Realmente eu preciso desse consumismo porque ele pode ser uma coisa que me satisfaz hoje, mas eu vou ficar enrolado, não vou ter condições de saldar isso daí daqui a um tempo, né? Então você precisa ver muito bem isso daí, enxergar de uma forma diferente. As coisas aparecem para você de uma forma que, olha lá, você fica com os olhinhos brilhando. Estimulado, né? Nós, como exatamente. mulheres, podemos falar que é muito bom comprar uma bolsa e um sapato novo. Mas eu digo não só as mulheres, mas os homens também, né? Tem a parte do consumismo em todas as classes. É que as mulheres que são as famosas pelo consumismo, não? Exatamente. Edmilson, eu gostaria que você falasse um pouquinho, algum case, algo que marcou na sua profissão como consultor financeiro, que deu certo, que você fala assim, nossa, esse trabalho valeu a pena. Você poderia contar, lógico, sem mencionar o nome da pessoa, sim, né? Mas assim, pra gente entender, né, um case que foi marcante, assim, quais foram as soluções atribuídas a este caso? Tá. Um case que eu costumo mencionar, que é um deles, né, pessoas físicas que me procuraram, olha, eu não consigo enxergar a cor do dinheiro no final do mês, eu só trabalho para pagar as minhas contas. E é ruim isso, né? Você trabalhar só para pagar suas contas, né? Cadê a parte de lazer? Cadê a parte de você poder sair para consumir e jantar fora, por exemplo, e ir num cinema? E muitas pessoas não têm isso, né? Então, essa pessoa me procurou e a gente se organizou. Ela queria, quando ela me procurou, ela queria inclusive começar a guardar dinheiro, mesmo que fosse o mínimo, e a gente estruturou, nós planilhamos os seus ganhos, os seus gastos, e ela viu que é possível, tá? Porque quando eu falo assim, vamos planejar, você vê se você pode ou não. Muitas vezes a pessoa não pode e acaba fazendo, né? Então, é uma realidade que você tem que trazer para você. Né? Então acaba sendo um case, você traz aquela realidade ali, você está vendo a sua realidade, dentro dela você começa a tomar algumas atitudes e diretrizes que vai fazer com que você fique melhor. Então essa pessoa, inclusive, ela começou a guardar dinheiro. É interessante. Começou a guardar dinheiro. Uma curiosidade, eu escuto bastante falar em reserva de emergência, né? Faça uma reserva de emergência, ou tenha uma reserva de emergência. Tem algum conselho, ou o que a pessoa, ou uma porcentagem, o que a pessoa precisa fazer para ter essa reserva de emergência? Sim, é importante? Muito, muito importante. Quando eu falo de reserva de emergência, uma reserva de caixa, né? Um fundo de caixa, tanto para você como pessoa física, ou qualquer empresa pequena, grande, média, né? Por que isso é importante? Porque a gente tem planejado nossos gastos, nossas receitas. De repente sai um ponto fora da curva, né? E se você não tem uma reserva naquele momento, por questão de doença, por questão de, às vezes, de um roubo que seja, ou uma questão que saiu fora do seu controle. Um negócio não fechado. Um negócio não fechado, você estava constando com aquilo, né? Uma conta, às vezes, que você, infelizmente, devido a uma falta... Exatamente, uma pandemia. Às vezes, uma falta de organização fez com que você deixou de pagar uma despesa e veio essa despesa depois sendo cobrada e você não estava preparado. Então, se você não tem um fundo de caixa, um fundo de reserva, você tem que recorrer a algum meio para conseguir aquilo. E, geralmente, o nosso meio é um financiamento, é um empréstimo para cobrir aquela emergência. E aí você acaba tendo um gasto que, se você tivesse uma reserva, você não precisaria recorrer. Tá? Então, não existe assim, geralmente, vamos fazer uma reserva de 30%, né? Eu acho que a reserva, ela tem que ser sempre o mínimo que você conseguir fazer com que aquele dinheiro vá para a reserva mensalmente, já é bom. Já não tem uma regra. Geralmente de 10%, 20%, 30%. Então, mas eu falo assim, se você conseguir fazer com que a sua reserva fosse 10% da sua renda, ótimo, todo mês você vai tendo aquele fundo de reserva. Para quem não tem nada já é muito. Para quem não tem nada é muito, né? Exatamente, aquilo que você disse, né? Já é bastante, né? É verdade. E para finalizar,
As pessoas que estão nos assistindo, que se identificaram com essa situação, que precisam de ajuda, qual conselho, qual dica você poderia dar para essas pessoas? Tá. Para finalizar, o que eu falo, não tenham vergonha, não se intimidem em procurar ajuda. Vocês não estão sozinhos. Às vezes a pessoa faz, nossa, eu estou endividado, nossa, não. Tem N pessoas na mesma situação que você. E se você já está procurando ajuda, já é um passo que você está dando para que a questão seja resolvida. Então, o conselho que eu dou, né, a dica, na verdade, que eu dou é sempre procure ajuda, qualquer situação que você está, excelentes, tanto na questão jurídica, na questão financeira, que pode te ajudar em resolver um problema, em resolver uma questão que seja financeira, jurídica. Então, sempre procure ajuda. Ah, que bom. Olha, estou muito feliz com a sua presença aqui no nosso canal, nosso primeiro episódio. Agregou muito com essas informações. Nós somos honradas pela sua presença nesse local, no dia de hoje em nosso canal, viu? Eu que agradeço, doutora Janaína. Eu agradeço a participação, foi muito enriquecedor, é um tema muito atual, né? Que todo mundo tem dívida, organização financeira, endividamento. Realmente veio a engrandecer o nosso canal, queria agradecer, fiquei muito feliz com a sua presença, feliz de você ter aceitado o convite e vamos junto nessa nova empreitada. Muito obrigado você, doutora Lenise. Este é o canal Café Jurídico com Roldão Rabelo Advocacia. Você está nessa situação? Não fique sozinho, procure ajuda, procure um advogado de sua confiança ou um consultor financeiro. Deixe comentários aqui no vídeo, siga no canal, se inscreve no canal. Além disso, siga o nosso Instagram, @RoldãoRabeloAdvocacia. E você sempre vai ter dicas informativas que vão te ajudar, tanto na parte jurídica como no cotidiano. Nós estamos aqui para agregar e descomplicar o direito para vocês. Sejam bem-vindos, acompanhe o nosso canal. Obrigada, a gente aqui vai trazer muitas informações. Agora o primeiro episódio veio com o Edmilson, mas vamos trazer vários assuntos aqui. Então, realmente, põe o sininho aí para ficar atento das nossas atualizações, dos nossos próximos podcasts. A gente vai trazer outros ramos, outras sobre o cotidiano, sobre a área de RH, sobre direito trabalhista, também tem o direito da saúde. Então, a gente vai estar sempre conversando e com esse diálogo, esse bate-papo, que foi muito bom. Obrigada. Se tiverem dúvidas ou sugestões, inclusive de novos temas, não deixe de colocar nos comentários. Estamos aqui para agregar e ajudar no que for necessário. Conte conosco, estamos juntos. Roldão Rabelo Advocacia.